Oi, professor, tudo bem? Vamos para a nossa próxima lição? Lição 4 tem aqui o gênero textual relato de viagem. Olha, o relato de viagem tem como intuito trazer o relato, a informação sobre uma viagem, as experiências, os momentos mais engraçados, mais divertidos, mais preocupantes, mais profundos de uma pessoa que visitou algum lugar. Então, antes da gente pensar na nossa dinâmica, já vai conversando com o seu aluno, né? Perguntando se ele gosta de viajar, para onde que ele viajou. Vocês podem fazer a leitura novamente do texto que está lá no material do aluno. Você pode trazer, professor, outro texto relacionado ao relato de viagem. Você pode fazer o relato de uma viagem que você fez, trazendo alguns momentos para eles ali. Porque agora, junto com essas características e com a prática que ele já teve no material do aluno, ele vai trabalhar com uma dinâmica, colocando ali a prática mesmo do conhecimento em relação ao gênero textual. Então, olha só, ele vai narrar experiências vividas, né, em um diário de bordo. Então, olha só, ele vai fazer um diário de bordo, só que vai ser fictício. Então, ele vai ter que trabalhar com a criatividade dele, né, com o pensamento dele. Pode ser que ele se baseie em alguma viagem que ele fez, pode ser, mas dentro dessa escrita especificamente, ele vai ter que imaginar a situação. Ele vai contar uma viagem fantástica, tá, que ele gostaria de fazer. E aí ele vai combinar o que dentro do texto? A descrição dessa viagem, né, para onde que foi, quais são os pontos turísticos, que cores prevaleciam ali, quais tipos de pessoas, né? A emoção que ele sentiu nesse lugar e, lógico, vai ter que trabalhar com criatividade também, porque ele está relatando uma viagem fantástica. Então, o imaginário dele está aqui com liberdade para fluir, ok? Então, vamos lá, vamos para as etapas. Cada aluno vai imaginar uma viagem, então, certo? Então, assim, ele pode se basear em algo realista, ou pode ser algo mais próximo do real que ele já viveu, e aí ele pode trazer essas fantasias em cima disso. Então, oriente da maneira como você achar melhor, professor. Se for uma viagem fantástica, por exemplo, ele pode viajar no tempo, ou ele pode viajar para outro planeta, ou ele pode viajar para dentro de uma flor, né, e lá dentro ele vai observar o que tem ao redor. Então, aqui a criatividade pode fluir. O que ele vai narrar nesse diário? Ele vai dizer para onde ele foi, ele vai falar como foi o trajeto, como que ele chegou até lá, né? Qual foi o meio de transporte, no caminho ele passou por alguma situação, teve alguma surpresa, o que aconteceu? Ele vai falar sobre o que ele sentia, né, ou o que ele sentiu nesse momento, nesse espaço, e o que ele aprendeu, né, nessa situação que ocorreu na viagem. Tem alguma coisa que ele aprendeu, que ele não vai fazer mais? Algum cuidado que ele precisou ter, certo? Então, ele vai dando esses detalhes lá no diário dele, usando o imaginário, ok? Professor, você ainda pode sugerir que eles ilustrem esse relato com desenhos ou com colagens. Se forem colagens, você pode levar algumas revistas ou até pode imprimir algumas imagens ali para que eles recortem e colhem no relato deles, né? Eles podem se inspirar, por exemplo, no desenho, nessa invenção, nesse personagem que está viajando e aí colocar dentro do espaço do texto junto, ok? Aí, depois que eles terminarem de escrever, eles vão apresentar. Então, a gente está trabalhando aqui com escrita e com oralidade também. Quando eles forem apresentar, aí depende do tamanho desse relato, né? Você pode pedir para eles fazerem com uma quantidade de linhas específica. Se for um relato menor, né, se a sua turma for uma turma muito grande e for um relato menor, eles podem ler inteiro. Mas se for uma turma pequena, eles também podem fazer um pouquinho maior, né? Então, explorar essa situação, certo?
Então, cada aluno vai apresentar oralmente um trecho do diário, simulando um relato de viagem em conferência, tá? Então, eles vão estar relatando ali juntos, você pode fazer, inclusive, até um bate-papo, pode ser um podcast também, você imagina que eles estejam ali contando um para o outro sobre essa viagem. E depois dessa apresentação, desse espaço, a turma vai criar então o que você pode chamar de mapa coletivo de viagens, expondo esses diários em um mural. Pode ser no mural da turma, pode ser no corredor da escola também, né? Pode deixar ali exposto com essas viagens criativas, né? Pode de repente ali instigar outros alunos a fazerem também esses relatos. E depois, professor, converse com eles, né? Pergunte para eles o que inspirou eles para fazer esses relatos de viagem, que são fictícios, né? Mas o que inspirou? Foi alguma viagem que ele fez mesmo, alguma viagem realista? Ou foi de um filme que ele viu? Ou foi, por exemplo, também com base na história de outra pessoa que ele escutou? Então, conversem com eles para entender como que surgiram essas ideias aqui desses relatos, ok? É bem importante, professor, aprofundar isso com eles para que eles observem cada vez mais a característica na prática, ok? Lembre-se também que no momento da escrita, ele tem que colocar o título, né, desse relato e os parágrafos bem organizados e separados. Chame a atenção dele para uma questão. Ele está relatando uma situação que supostamente ele está vivendo, certo? Tem que tomar cuidado para ele não usar palavras muito simples, muito coloquiais. Oriente que tem que ser respeitada a norma padrão, mas que é um pouco mais livre, querendo ou não, é um texto escrito em primeira pessoa, né? Porque é um relato da viagem que ele fez. De qualquer maneira, tem que ser com uma linguagem acessível, uma linguagem padrão, mas acessível para todos aqueles que quiserem usar de inspiração esse relato de viagem, né? Ok, professor, muito bem. Então aqui também adapte, faça da maneira como você se sentir melhor com a sua turma, né? De acordo com as características dos seus alunos, que eu sei que vai sair um bom trabalho, ok? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês vendo o meu vídeo e até a próxima. Temos a próxima lição com mais dinâmica. Até lá!